Olá, gente, boa noite. Boa noite a todos. Daqui a pouquinho a Mabel vai entrar aqui. Então vamos esperar aí o pessoal chegar. E hoje a nossa live é super especial, muito especial. Então a gente vai falar sobre a nossa experiência com o Covid, tá? Então eu sou terapeuta ayurvédica, para quem não me conhece, meu nome é Cláudia e eu sou terapeuta ayurvédica e daqui a pouquinho a Mabel vai entrar, também terapeuta ayurvédica com bastante experiência, uma excelente cozinheira ayurvédica também, faz uns pratos maravilhosos. Então ela tá chegando aqui daqui a pouquinho e aí ela vai contar também a experiência dela com o Covid, tá? Então uma das coisas que a gente vai conversar é como é que foi essa situação e principalmente muitas pessoas perguntam, né? Poxa vida, mas você, Cláudia, terapeuta ayurvédica, com tantos cuidados, como é que você testou positivo? Então a gente vai falar sobre isso aqui também, tá bom? Então a Valéria já. Ah, Valéria! A Valéria tá aí, a Sônia, boa noite. A Mabel já tá aqui também. Eu vou liberar aqui, Mabel, só um pouquinho. Deixa eu ver como é que eu faço. Entrar. Já solicitou, né, Mabel? Eu liberei aqui. Aê! Eva! Ai, minha amiga querida! Oi, Que boa é que noite. deu certo? Oh, meu Deus! Tinha que ser Não assim, sou, né? não sou a pessoa das lives, mas vamos lá. Não, eu e você, eu vou te falar, a gente tenta, né? Faz muito tempo que eu fico namorando você, Mabel, vamos fazer uma live disso, daquilo, mas nunca falei, Mabel, vamos fazer uma live sobre o Covid, a nossa experiência, isso a gente nem tinha cogitado. E de repente, né, todos os astros, tudo que tem que acontecer na vida da gente acontece. E aí a gente resolveu, né, as duas pegar, né, testar positivo com uma diferença aí de um espaço. Mas no fim das contas é o que tem que ser. E graças a Deus nós estamos aqui, estamos bem, né? E podendo Para contar e contar a compartilhar história e para dar para as dicas, né? e para dar essas dicas preciosas, essa orientação, né? Que a gente conseguiu aí grudadinho com a Ayurveda e com a medicina moderna também, que a gente não pode desprezar e nunca e nem vai ser o intuito do Ayurveda desprezar a medicina moderna. Então a gente juntou forças aí, mas o quanto foi importante, né? A gente ter o Ayurveda coladinho na gente, né, Mabel? Fez, assim, na minha avaliação, foi o que fez toda a Uhum. diferença, né? Aham. Gente, Perceber, observar e perceber o que que era preciso naquele momento. Foi importantíssimo. deixa eu dar um Obedecer, né? oizinho. Escutar o corpo. Deixa eu dar um Tá. oizinho pro pessoal que tá entrando aí. Agora vem. Gente, eu vou falar uma das coisas. A nossa vista fica um pouco zoada, viu? Eu já usava óculos, mas eu, depois do Covid, eu vou ter que dar uma melhorada no negócio aqui, viu? Ó, Espaço Infinitas entrou, seja bem-vinda. A Michelle entrou. Oi, Mi. Oh, meu Deus. Minha irmã amada, querida, que a Mabel ainda mandou um monte de comida para nós aqui. Eu vou contar para vocês. Carlinha Oliveira, seja bem-vinda. Oi, Keila, Carla, minha amiga lá olha do Rio de lá, ó. Janeiro, fofa. Oba, o pessoal tá entrando aí. Vamos convidar, gente. Ó, tem um aviãozinho aí do lado, aí embaixo, ó, que vocês podem convidar as pessoas que vocês acham que vai se beneficiar dessas informações aqui que a gente vai dar, que é realmente muito importante, né? Como eu falei, ó, eu tô aqui, ó, no meu aviãozinho mandando para todo mundo. Se vocês quiserem aí, pode mandar que dá super tempo. E assim, o que acontece é que a gente vai falar muito do raciocínio do Ayurveda, que foi uma das coisas que a gente aprende muito no curso, porque não é uma coisa assim, o Ayurveda você pega o livro e você vai decorar, até porque são livros escritos em sânscrito, a gente tem que fazer o curso de sânscrito para a gente poder entender algumas coisas ali, e tem coisas que não dão para ser traduzidas, mas durante todo o curso, eu acho que você também percebe isso, né, Mabel? Você também passou, graças a Deus, fizemos um curso Sim. junto.
é que existe um raciocínio do Ayurveda, né? Existe sim vamos chamar de um protocolo que, né? Nós não vamos entrar muito nas questões ayurvédicas aqui, que a gente não vai dar aula de Ayurveda, mas existe um raciocínio. E uma das coisas que eu sempre ouvi, tanto os Vaidyas, né? Os terapeutas falando, os professores falando, que o Ayurveda não importa a doença, o nome da doença ou do desequilíbrio. A gente tem que entender o que está acontecendo que levou você a ter essa doença, esse desequilíbrio, e tentar fazer o caminho dessa doença para a gente ir lá na raiz. A gente está falando de um vírus que não se conhece, a gente está mexendo com um desconhecido, né? Então, não é uma doença que a gente tem, já tem vacina, já tem. A gente não tinha nada disso há um Então, ano atrás. é desconhecido, mas tem os sintomas, né? Sim. Sintomas, porque é um vírus de uma gripe, né? Essa é a Uhum. verdade. E só que ele tem suas características completamente novas, né, para a ciência, mas a gente tem os sintomas e a gente, através desses sintomas, a gente consegue ter um raciocínio sobre o que fazer nos pilares que o Ayurveda traz como importantes para a manutenção da saúde ou na correção dos desequilíbrios. Porque ele Uhum. gera vários desequilíbrios, né? Enche a gente de ama e aí a gente tem que saber o que fazer com isso. Então, essa é a diferença. Né? Foi É. nesse ponto, através dessa visão daquilo que traz como sintoma, é que a gente entrou com a Ayurveda, com esse raciocínio que a gente vai compartilhar com vocês aqui. Então, gente, eu acho que todo mundo que está aqui, quem está aqui é porque já ouviu falar em Ayurveda, já conhece a Mabel, já me conhece. Essa live vai ficar gravada. Muita gente veio me perguntar se ia ficar porque está em aula. A própria Solange, uma amiga nossa muito querida, queria estar aqui participar com a gente, mas ela está em aula, está fazendo um curso maravilhoso também. Em breve a gente vai fazer uma live com ela. E aí, acho que a gente vai conversar aqui é assim, primeiro, o que é o Ayurveda, né? Quem está aqui já deve saber um pouquinho, mas o que é o Ayurveda e como que ela pode ajudar a gente, ou as pessoas que estão perto aí de você, que testar positivo para o Covid, ou você mesmo que você testar positivo para o Covid, como que você pode usufruir dessa medicina, dessa ciência que tem mais de 7.000 anos que se tem registro, né? Há quem diga que é muito mais antigo que isso. Então, Mabel, eu queria começar com você falando da sua experiência, como é que foi, porque a hora que a gente pega o teste, você começa a sentir os sintomas, hoje os sintomas de gripe você fala, será que é gripe mesmo? Como que foi Eu para tinha, você? olha, foi assim, eu fui numa viagem levar meus pais, passaram um mês aqui comigo, eu fui para o Rio levá-los. E lá estava muito mais gelado do que aqui. A casa fechada há um mês, então quando eu retornei, eu passei o final de semana, eu retornei na terça-feira, e nessa terça, dia 6/7, eu já voltei com sintomas de gripe, uma gripe com aspecto de uma gripe alérgica. Fazia todo sentido ser uma gripe. Mas eu estive lá em contato com um tio que estava sintomático. Hum, Então, eu não sabia que tinha tido contato. Bom, cheguei em casa, normal, gripe. Até trabalhei, enfim. Isso na terça. Quando foi na sexta-feira, eu trabalhei bastante. Trabalhei uhum. bastante. E acordei no sábado com muita dor no corpo. Aí já mais uma gripe mais pesada, coisa que eu não é uma característica minha ter. Né? Uhum, Dificilmente eu fico gripada e quando fico, rapidinho vai embora. Só uhum, que, independente do que fosse, como a Cláudia falou, qualquer gripe hoje em dia, a gente já fica, será, né, que pode ser o Covid? Porque pode. Então eu já comecei a me tratar lá na terça-feira. Como? Como se fosse uma gripe, porque os sintomas são de uma gripe. Então eu comecei a utilizar uma pimenta para poder ativar o meu acne, para eu poder ter uma melhor digestão, porque a gripe vai gerar ama, já gerou, já tinha muco, então a pimenta é muito bem-vinda, o mel é muito bem-vindo. Então eu fazia pela manhã um chá, uma água, na verdade uma água morna, onde eu colocava cúrcuma,
colocava a pípali, mas poderia ser a pimenta do reino, porque eu tinha pípali, que é uma pimenta dentro da Ayurveda específica para o sistema respiratório e para o pulmão. Essa pimenta tem essa excelência para tratar o sistema respiratório. Então, eu tinha, por sorte, sei lá, eu tinha acabado de comprar essa pimenta. Então, eu colocava cúrcuma, pípali e mel nessa água morna de manhã, de tarde e de noite. Eu tomava uma xícara disso, almoçava e jantava sopa. Aproveitava até que estava frio, não estava com muita fome, mas não sei que não posso ficar sem comer para não criar esses problemas nutricionais. Então, essa foi uma atitude que eu fui tomando. Beijo na Carla, linda. E aí, eu fui fazendo esse cuidado. E conforme eu estava cansada e tal, eu ia descansar. Porque eu sei que é isso que tem que fazer dentro do raciocínio ayurvédico. Você precisa entender o que o seu corpo está sentindo e não lutar com isso. Perceber que é um momento onde ele estava brigando ali. Fosse com resfriado mais forte que estava chegando, fosse com Covid. Bom, isso foi até o sábado. Sábado à noite, de terça a sábado. Sábado à noite eu perdi o olfato. Aí eu falei, é ele. Mas eu já estava me cuidando, desde lá. Aí eu entrei imediatamente em contato, porque eu já estava com um pouco de cansaço. Aí eu já estava começando um processo que tinha mais características de Covid no sábado. Mas só à noite eu perdi o olfato. Então eu entrei em contato com uma amiga minha, médica, porque essa foi uma decisão minha desde sempre, com toda essa história do Covid, que eu não ia esperar piorar para buscar ajuda. Então, eu conversei com ela me receitou algum medicamento, e aí já no sábado à noite eu já entrei com uma medicação que ela me passou. Mãe querida, linda, te amo. Olha, mãe da Mabel. E aí, no domingo de manhã, eu procurei uma UPA, fiz o teste, né? Mas o teste não fica pronto rápido. Mas eu decidi que já que eu tinha que ficar isolada até a sexta-feira seguinte, eu fui para Ubatuba, era meio de semana, eu desci na terça-feira e fiquei até sexta. Fui e sem colocar ninguém em risco, longe de todo mundo. Eu tomava sol, eu sentia a necessidade de tomar sol. Então, eu mantive esses cuidados mais acirrados ainda. Então, eu tomava chá apenas pela manhã, não tinha fome. Aí eu batia um leite de coco natural. Isso aí eu já fui para lá. Bom, pulei. Na segunda-feira eu fiz um teste rápido na farmácia e atestou realmente positivo para o Covid. Então, não tinha dúvida. E aí eu fui com meu marido para lá, pude ter total descanso, não fiz nada, a única coisa que eu fazia era comida. O resto era descanso, era o que o meu corpo precisava. Eu não podia esquecer que o meu corpo estava travando uma batalha árdua contra esse vírus tão novo ainda, tão desconhecido. Então, eu fiquei preparando toda a minha comida fresca, feita na hora, como preconiza o Ayurveda. Então, eu tomava um chá, preparava esse suco com leite de coco, com castanha, alguma castanha, uma delas. Eu utilizei dia pará, outro dia castanha de caju, fui variando. Aveia, linhaça, mel, pípali. Aí a pessoa pergunta, pimenta no suco? Sim. Pimenta em todo que é lugar para manter. Boa noite, Cláudia querida. Para manter o Agni. Isso que não pode perder. Duas coisas muito importantes no Covid e que eu pude fazer, que foi descansar e me alimentar, porque eu tinha essa consciência da importância. Então, por mais que eu tivesse sem olfato e sem fome, né? Porque você fica meio mal, mas aí eu não comia nada sem ser essas 2 refeições. Foram 2 refeições ao dia. E é outra coisa, gente. O Ayurveda também diz isso.
Aliás, ele fala que uma pessoa saudável deveria comer 2 vezes por dia e uma doente apenas uma. Mas eu comia 2. E aí eu tomava esse sucão lá na praia quando me dava fome. E depois que eu chegava, umas 5, 6 horas da tarde, que já tinha feito a minha... Oi, minha Sueli querida, amada! Saudade! A E gente tá aí eu vendo tomava, tanta gente. preparava a minha comida fresquinha, com peixinho fresco, para, né, ter essa certeza da proteína. Enfim, preparava um prato completo, mas feito na hora. Então eu fazia essas 2 refeições apenas, que era o que me dava fome, e era o suficiente para eu não sobrecarregar o meu sistema, mas me manter nutrida, o corpo Uhum. nutrido para Sim, essa batalha, né, sim. imunológica lá rolando. Uhum. Então, enquanto eu estava no sol, eu ficava com muita consciência. Claro que eu não fiquei torrando no sol, Sim. mas um sol mais brando eu pegava diretamente. E quando ele estava mais quente, eu me protegia dele, porém, com muita consciência. Inalando aquele ar mais úmido da praia, e eu sentia a energia do sol entrando para dentro de mim, era assim que eu visualizava, e eu tinha certeza que era isso que estava acontecendo, que a luz do sol estava entrando por dentro de mim e esterilizando o meu sistema respiratório. Eu tinha muita convicção disso. Então eu usei de todos os conhecimentos, e assim, muito sem programar isso, né? Uhum. Eu fiz com consciência aquilo que o Ayurveda traz, porque é o meu dia a dia, e aí fica muito óbvio, mas essas coisas mais sutis, elas foram aparecendo na minha mente, e eu fui me entregando a isso. E eu também usei o óleo de melaleuca, então eu fazia inalações Sim. ao longo do dia, eu parava e inalava uma gotinha de óleo essencial, que você passa assim na palma da mão, esfrega para ativar esse calor, né, da fricção, ativa ainda mais o poder do óleo, e aí em Sim. conchinha, assim, para não encostar na pele, eu inspirava, e aí eu sentia aquele óleo, estou sentindo cheiro de nada ainda, e eu sentia aquele óleo entrando e limpando e me esterilizando, assim, era essa sensação, essa palavra que vinha, esterilizar o meu sistema respiratório. E tudo isso foi acontecendo, Dani linda, te adoro. E aí, isso tudo foi acontecendo. Gente, eu perdi meu olfato na terça-feira. Não, no sábado, perdão, sábado à noite. Quando foi quarta-feira, pela manhã, meu olfato estava de volta. Coincidência ou não, cada corpo reage de um jeito, mas assim, eu utilizei dessas ferramentas buscando isso, e isso aconteceu. Uhum. Então, já na Uhum. quarta de manhã, eu já estava com meu olfato restabelecido, e na terça-feira eu já não tinha mais praticamente nenhum sintoma, só a minha voz que ficou um pouco anasalada. E chegou na sexta-feira que eu estava bem. Meu último dia, e eu estava assim, pensando que eu estava pronta para trabalhar, para tudo. Sabia que ainda tinha que ficar um pouco de repouso, mas assim, a sensação era essa. Bom, esse foi o meu Apita, que não Covid. sossega na jaula. Apita que não Mas sossega agora a na gente jaula. pula pro pós-Covid. Aí o pós-Covid pode esquecer, querida, não dá. É uma falta de energia. Uma falta de energia absurda. E eu tava super bem, mas qualquer coisa que eu fizesse, meu corpo pedia cama. Pedia Uhum. cama. É. E eu tô saindo disso agora, 3 semanas depois. Então, mas Recomeçando, né? aí eu consciente de que eu precisava respeitar isso. Então, essa é a importância. Oi, Dresa! Que saudade de você, mulher! E aí eu precisava respeitar, né? E essa é a importância da gente conhecer as reações do nosso corpo, Sim. identificar o que o corpo precisa. E aí eu comecei a perceber que a minha pele ficou muito ressecada. Meu intestino, que não é ressecado, ficou ressecado. Meu cabelo caindo muito mais do que normal. E aí eu falei, uau, uau, o que é isso, né? E eu já estava bem, mas Isso, não estava isso, bem. isso que você está falando, que você sentiu, já era ainda no Pós-Covid, pós-Covid. já Sim, no pós-Covid. tá. Então,
Hoje, somente hoje, eu comecei, retornei para academia. Aham. Só hoje. E aí eu retornei para academia, me senti bem, conversei com o meu instrutor, ele é uma pessoa super bacana. E aí eu falei, ó, devagar, vamos ver qual é. E aí eu vou, mas assim, fiz, claro que com cargas mais baixas do que eu já estava fazendo, com tempos menores, mas eu completei tudo sem ficar cansada e o meu dia ficou mais energizado. Eu tive Sim. mais energia durante o dia, como era esperado, né? E eu também tive a orientação de uma outra profissional de saúde e do Ayurveda, né? Uma terapeuta Ayurveda de suplementar algumas vitaminas, né? Falou, bom, só por um mês, só para dar um restart. E aí ela me trouxe, assim, fechou esse diagnóstico, porque eu já tinha percebido essa secura. E aí ela, uma pessoa muito estudiosa e muito mais experiente, me falou, ó, isso aí é desidratação. O vírus desidrata em nível celular. Então, é importante muita hidratação. E aí eu percebi, porque eu sou a do que não gosto muito de beber água. Não lembro, não é que eu não gosto, não lembro. Eu não sou muito de beber água, de beber líquido, né? E aí, e Taubaté tá tão seco, Seco. muito seco. E aí falou, é isso, agrava muito vata. Uhum. Então, depois dessa conversa com ela, eu comecei a suplementar o que ela me recomendou diante do que eu apresentei. Porque, gente, é isso, cada um é um. Não dá para passar Sim. receita, tá? Isso Sim. é muito sério. Cada ser é um universo, cada um na Uhum. sua realidade. É. Então, é a mesma coisa. Eu pude, né? Eu pude parar e eu tive meu marido que ficou do meu lado fazendo tudo. Eu não peguei numa vassoura, eu não fiz nada. Foi de um apoio incrível. Ele pôde me dar esse apoio. Eu pude realmente descansar durante esse período. Tem gente que não pode, que não tem quem faça, que não tem condição de parar, não tem. Para, porque tem que ficar em isolamento, mas aí tem filho pequeno, tem outras situações que eu não tive, né? Então isso Uhum. também facilitou, tá? O descanso é muito importante. É. E aí É. é assim, galera, é nessa situação que eu me encontro. Ainda com cuidados na alimentação, redobrados, porque não adianta sobrecarregar, dá vontade de voltar à normalidade, mas não é possível tão rápido. Não é. Uhum. Mas É. o que a gente precisa, o que eu tirei dessa experiência foi respeita o teu corpo, silencia e escuta o que o corpo está pedindo. Mantenha seu acne forte. Então, você vai manter o acne forte como? Ingerindo produtos especiarias, temperos que vão te fazer ter esse acne Fortalecer. fortalecido, né? É. Tanto eu quanto a Cláudia, a gente tem nossos grupos aí de orientação e tal. Então, assim, depois, quem quiser ainda mais orientações sobre isso, conversar melhor sobre determinados termos que às vezes aqui a gente não vai esclarecer, como acne, por exemplo, nem todo mundo vai saber, mas é nosso poder de digestão. É o Então, nosso fogo como de eu fiz com as pimentas, com uma comida mais leve, porque movimento não dava para fazer. Né? Uma não. das formas de você aumentar teu acne é fazer exercício físico, mas é tudo que eu não podia, né? Que É. ninguém deve fazer durante esse período. Nem consegue, na verdade, porque a Não gente fica consegue. bem derrubada. Eu Bem falo que derrubada. a gente tem até a Valéria aqui. Eu quero dar um oizinho aqui pro pessoal que está entrando, ó. Eu passei um monte de gente aqui, desculpa se eu não falar. Dressa Marques, Jéssica, que entrou agora, a Célia, Flaviana, a Alice na cozinha, a Sueli. Gente, olha, muito, muito obrigado por vocês estarem aqui. A Neia de São Paulo, a Claudineia, uma prima querida também, que também teve o Covid e foi bem complicada a situação dela. A Gi, lá do Paraná. Oi, Gi, que delícia ver você aqui, que delícia. Tem muita gente Gente, que eu tô já vai vendo que tem umas perguntas aí, já já a gente começa a responder. nós vamos responder. A Ana, a Mames, a Bárbara, a Adriana Cardoso, ó, minha prima lá de São Paulo também.
Que bom. Que bom que vocês estão aqui. O que a nossa intenção aqui, eu vou contar a minha experiência aqui. É muito legal isso tudo que a Mabel está falando, porque a Mabel falou uma coisa muito importante. No Ayurveda já é assim. Cada corpo é um universo, cada ser é um universo. Então, os meus sintomas de Covid, eles têm pontos em comuns, mas cada um vai ser atingido de uma forma diferente, né? Claro que, eu tive exatamente os mesmos sintomas, mas o seu corpo não é igual ao do coleguinha, então não vai ser a mesma reação da pessoa que está ali do seu lado que tem a mesma coisa. Por isso, a gente não pode ser aqui responsável e dar receita. Olha, faça isso, faça aquilo. Nós vamos falar de uma forma geral. Eu quero indicar um chá, uma infusão, que é justamente para isso, porque o Covid, o que a gente não pode, não só com o Covid, qualquer doença que a gente tenha essa debilidade, a gente tem que deixar o nosso sistema ativo e forte. O que acontece? Quando a gente é atacado por um vírus, é um invasor, e o que ele precisa é que nós estejamos fracos, certo? Esse é o raciocínio da Ayurveda. Olha que interessante. Se você está fraco, esse invasor consegue se espalhar mais, ele consegue alcançar mais lugares para ele se colocar ali e sair destruindo tudo. Então, o que faz a gente forte é a nossa alimentação, além do nosso mental, que é uma coisa que ataca muito, dá medo sim, porque a gente está mexendo com o desconhecido. Então, uma das coisas, no meu caso aqui, foi uma avalanche, assim, né? Parece que tudo saiu do lugar aqui de casa. Porque eu estava com meu pai doente, estava iniciando a hemodiálise dele, então ele já estava na casa da minha irmã, a gente cuidando dele ali na minha irmã, numa situação muito delicada. E aí, de repente, a minha irmã começou a passar mal. A gente achou que ela estava passando mal porque estava emocionada com a situação do meu pai. Ela é muito, muito pita, chama tudo para ela, assim, né? E aí, de repente, ela começou a passar mal e foi declinando, declinando, declinando. Na quinta-feira, ela não conseguia mais levantar, não conseguia fazer mais nada. O marido dela insistindo: não, vamos, vamos, vamos. E quando levaram ela para o hospital, foi assim: chegou lá, ela só não ficou internada porque não tinha vaga, né? Então, o caso dela foi bem complicado. Quando eles voltaram, a gente teve que fazer uma mudança assim, de 360. Tira o pai da casa dela, leva o pai para nossa casa, tira as crianças de perto. Uma criança foi para um lado, ela tem 3 filhos. Um teve que ficar com meu irmão, que era o do meio. O maior ficou em casa, ela tem um neném amamentando. Então, isso tudo foi assim, um pânico, que daí na hora eu só pensava, eu preciso meditar, porque é nessa hora que você fala, para isso serve a meditação. É nesse momento que você fala, tudo que eu aprendi, a gente fica emocionado, não tem como, né? Você fala, é agora que eu tenho que usar, porque você vê tudo desmoronando. E eu não tava, eu sentia uma dor na lombar, da lombar nas pernas. E eu falava, que dor é essa? E eu sou ruim para tomar remédio, eu não gosto de tomar remédio. Então, mas tudo que eu fazia, as massagens, tudo aquilo não passava. E aí eu falei, cara, eu vou ter que tomar alguma coisa, porque parecia que estava rasgando, Mambel, assim, a lombar. Quando minha irmã falou que estava com Covid, eu desmoronei. Eu não pensei em mim, eu pensei nela e nos filhos. Eu falei, meu Deus do céu. Mas vamos ficar forte. Cata o pai, leva todo mundo para casa, vamos embora, vamos curar. Nós vamos curar. Não tem, para mim não passava outra coisa na cabeça. Todo mundo vai ficar bom, né? E aí a gente veio para casa e meu irmão já falou para mim, vamos para o hospital. Eu falei, eu não vou. Tá tudo bem, eu não vou. Vamos organizar aqui o pai, vamos ver aqui minha mãe, eu moro com a minha mãe idosa. Vamos ver como é que nós vamos fazer aqui, né, e tal. Daí meu irmão falou: não, a gente vai. No dia seguinte eu fui para o hospital, só que como a Mabel, a gente já com todo esse pensamento ayurvédico, eu falei: essas dores não são dores costumeiras minhas, não são. Isso tá estranho, né? E também não é uma dor emocional, porque existem as dores emocionais, só que estava muito diferente. E eu tava sentindo, tava com paladar, tava com olfato, não tava nem nem nasalada eu tava. Então eu falei assim, mas tem alguma coisa ali que não tá legal.
da cintura para baixo, né? Eu falei, eu vou começar a tratar antes de ir para o hospital, né? Só que daí eu já fui para o hospital, eles fizeram. O exame também demora, porque aquele cotonete, né? Da minha irmã, ela estava tão ruim que o resultado saiu na hora. O meu saiu, o médico falou, olha, você tem que ficar 3 dias em completo isolamento, se fecha no quarto, você tem condições disso? Falei, tenho, né? Minha mãe tá ali e tal. Só que eu queria ajudar a minha irmã, mas não podia mais. Nós separamos as casas, assim, ela já mora separado, mas a gente fica muito grudado. Eu estava cuidando das crianças. E de repente, bluf, separa todo mundo, cada um vai para um lado. E aí eu fiquei no quarto, né? Fechada, não pode entrar ninguém, não pode fazer nada, tal. Eles falam assim, eu com a minha mãe, eu falei, não, meu irmão, não, se tiver que falar com ela, joga um bilhete por baixo da porta, mas não entra ali, né? Principalmente por causa da minha mãe. E aí eu fiquei esses 3 dias. Nesses 3 dias que eu fiquei isolada, eu já sabia pelos sintomas que era, nossa, só um milagre para o exame não dar positivo, né? Então eu comecei a tratar. Então era água morna, cúrcuma, gengibre, pimenta do reino. Conversei com a nossa amada professora, ela falou, Cláudia, não deixe o seu acne, que o acne, gente, é o nosso fogo digestivo, é o que faz a transformação do nosso alimento, fazer liberar energia, nutrição para o nosso corpo. Ela não mata o acne, não deixa ele apagar. Eu sempre falo isso até para meus pacientes. É uma fogueira que você tem ali. Você tem que ficar colocando, não pode pôr muito, que senão queima. Então não pode pôr pouco, não pode deixar ele apagar, que Na senão verdade, é murcha. equilibrar, é Então, você equilibrar. tem que deixar ele ligadinho ali. E aí eu comecei, ela falou, Cláudia, chá de cominho, né? Para você deixar o acne, cominho e gengibre, para você deixar o seu acne, você sentir fome. Você não pode deixar de comer, tá? Falei, tá bom, então ótimo. Então era chá de cominho. E aí eu falava pro meu irmão, Marcelo, leva chá de cominho pra minha irmã. Mandei comprar um negócio, leva chá de cominho, leva isso pra ela. Eu pensava nela, por causa das crianças e dela, obviamente, né? Que a situação dela estava muito mais grave que a minha. Ela realmente perdeu. Eu não vou contar, porque senão eu vou me emocionar aqui, mas a dela foi muito, muito, muito feia. Então a gente ficou ali cuidando, compramos lá o negócio que você tem que ficar monitorando aquele que põe no dedo, Mabel, como é que Oxímetro, chama? oxímetro. O Oxímetro. oxímetro, isso, né? E aí uma das dicas aqui que eu quero até deixar para vocês, uma das orientações é deitar de bruço, você se deitar um pouco de bruço para você não sobrecarregar o pulmão, né? E isso tudo que a Mabel falou, você comer, não deixar de comer. Agora, uma das coisas muito importantes para mim foi assim, você falou uma coisa, Mabel, que é você sentia o sol. Eu também tomei muito sol. Teve um dia que aqui tem um quintal, e aí eu fui para o quintal para tomar sol, e do meu quarto até o quintal parecia que eu estava andando na Dutra de São Paulo até o Rio de Janeiro. Não chegava, não chegava. Assim, 5 passos eu tô ali fora. E eu andava, a perna não ia, sabe? A cabeça quer fazer, o corpo não. E você fica imaginando, nós como terapeutas, a batalha realmente que está acontecendo lá dentro. Entendeu? Os Então, doces aí todo entra um outro bagunçado e fator, tal. Cláudia. Deixa eu fazer um parênteses aqui, que entra um outro fator. Eu não estava passando por um estresse emocional como vocês estavam passando. Olha que interessante. Porque o Sim, Ayurveda também fala isso. Fala que as doenças se originam da mente. Então, é muito importante ressaltar para vocês aqui essa diferença. Eu isso. estava de boa, tinha passado meus pais um mês aqui, eu tinha costurado e bordado com a minha mãe, eu tinha me dedicado a cuidar deles, eu estava super bem, sabe? Isso é. E aí, a Cláudia estava num momento completamente diferente, extremamente assoberbada, preocupada com o pai, porque estava uma avalanche de problemas, foi muito de repente essa questão do pai dela, a gente acompanha, a gente é muito próxima. Então, olha a diferença. Olha como vocês. Linda. Lá de Salvador, pessoa. Lu, querida. Então, assim, olha a importância de você prestar atenção, de você estar sempre cuidando do seu emocional.
sim, Você não tinha, você foi pega pela circunstância, né? sim. Mas olha a diferença. Essa pode ter sido também uma grande diferença, porque em nenhum momento eu fiquei tão abatida e Abalada. sofrida Uhum. quanto você. Não, não é só abalada, fisicamente. Em nenhum Física. momento eu fiquei como você está relatando. Uhum. E é Entendeu? importante isso, porque o Ayurveda fala, a Michelle falou uma coisa aqui que é importante, não deixa eu esquecer não, tá? Do oxímetro, quando você, eu vou até falar, nós vamos misturar tudo aqui. O que que acontece? A gente tem que fazer a medição do oxigênio no sangue, e é através desse oxímetro, desse aparelhinho. Então, ele existe ali uma média que você não pode ficar abaixo disso, porque senão você tem que levar a pessoa para o hospital porque está faltando oxigênio, tá? Bem en passant é isso. E E muitas aí, das vezes você nem tem o sintoma de falta de ar. não tem, E aí, o Quando meu pai dela, ficou, eu quando a fiquei gente, sabendo dessa informação. quando a gente foi fazer, o marido dela, né, foi fazer, eu ficava o dia inteiro, quando eu conseguia, como é que tá aí, né? Porque é o que você falou, a minha cabeça não tava em mim, tava lá. Então eu falava assim, eu perguntei pra ele, né? Eu falei, cunhado, e aí, mediu? Como é que ela tá? Não sei o que e tal. No oxímetro, deu que ela já precisava ir para o hospital, que ela estava sem oxigênio suficiente. Aí o meu cunhado é muito. Ele pegou e foi ler a bula. Aí ele falou assim pra mim, cunhada, eu vou tirar o esmalte, porque aqui tá falando pra tirar o esmalte. Antes de levar ela pro hospital, eu vou medir de novo. Porque a única coisa que a gente não quer é ir pro hospital. Você não quer ir pro hospital, porque você. Aí você vai entrar num outro universo, né? E aí ele tirou o esmalte e mediu. E aí o oxigênio dela tava ok. Então, isso é uma orientação, assim, preciosa. Se vocês conhecem alguém que está com Covid e está tendo que ser monitorado pelo oxímetro, antes de vocês colocarem, tirem o esmalte da pessoa se ela tiver com esmalte. Não pode estar com esmalte, porque vai dar alteração. Para você ter uma ideia, o dela tinha que estar em torno de 95. Michelle, se você tiver ainda aí, me corrija se eu estiver errado. Tinha que estar em torno de 95, já estava com 75. E a gente tem uma enfermeira que super ajuda, conhece, eu faço parte aqui do grupo do posto de saúde e tal. E aí eu liguei para ela, falei, nossa senhora, minha irmã no hospital. Daí, né? Calma, calma. Peguei, liguei para ela, falei, olha, minha irmã tá assim, assim. Ela falou, Claudinha, tem que levar ela para o hospital. Aí, quando meu cunhado falou, eu falei assim: ah, meu Deus, ela vai ter que ir. Daí ele falou: calma, que eu vou tirar de novo. E aí, o oxímetro deu que tava dando assim quase 20 pontos de diferença. Por causa do esmalte. Por causa do esmalte, gente. Então, é assim: tudo, o Ayurveda fala isso, tudo que a gente coloca no corpo, tudo, tudo, shampoo, esmalte, batom, lápis, tudo, nós estamos consumindo isso. Nós temos que ter poder de digestão disso tudo que a gente está colocando no corpo. E o Covid é uma coisa assim que ele, como bem disse a Mabel, ele vai nas nossas células, ele vai no centro. Eu não vou fazer aqui, eu nem sou médica para isso, mas a gente leu muito a respeito, a gente estuda muito a respeito, como que ele faz para ele entrar nas nossas células e ele soltar aqueles cabinhos que ele fica ali, aí ele entrar na nossa corrente sanguínea, entrar no pulmão e tudo mais. Então, tudo que a gente tem que fazer é ser o mais natural possível. Tirar qualquer coisa, refrigerante, comidas enlatadas, tudo que não for da terra, que não for natural, tira, elimina completamente. Ah, eu vou fazer para minha amiga que está com Covid uma torta de milho e eu tenho uma lata de milho. Não faça. Não faça. Não use nada, nada Isso aí é industrializado. uma regra para o dia a dia, Tem que né? dar Isso uma aí já é para o dia a regra dia. Porque é, a gente eliminar aquilo que é industrializado, o máximo porque é possível. altamente inflamatório. O vírus está Sim. causando uma inflamação. E aí você ainda consome produtos que também inflamam o seu corpo. Você vive situações que inflamam o seu corpo. Então, assim, não estressa. Não Não, estressa, porque o estresse é altamente inflamatório. Então, a gente sim. tem que tirar tudo que vai inflamar, né? Então, os refinados,
os industrializados, as emoções Gelado. negativas, tudo isso inflama. Gente, pra vocês terem uma ideia, eu fui para Ubatuba, eu sou a pessoa que não vou nem. Eu vou passar uma tarde ali, não sei aonde. Eu levo um livro, eu levo um bordado, porque vai que o negócio tá chato, eu tenho o que fazer. E aí, eu Dá não, ruim, eu tenho que fazer. eu levei um romance. Eu não levei o note, porque senão eu ia trabalhar. É Eu não trabalhar. fiquei em casa porque eu ia trabalhar, eu não ia aguentar ficar. Eu sou essa pessoa ativa. Eu não levei o note, não levei bordado, eu só levei um livro de romance para não me dar trabalho para pensar. Então eu parei de verdade. Eu parei de Uhum. verdade. E isso foi de um benefício que eu sabia que viria. Como a Cláudia falou, isso foi uma orientação já da nossa mestra. Porque ela teve antes da gente. Ela teve isolada em Campos do No Jordão. comecinho. Foi bem no Natureza começo dela. maravilhosa, pois ele chegou lá. E ela É, teve. Então, assim, é incrível, mas ela pôde nos orientar antes de tudo. E a é. gente, dentro desse raciocínio, cada uma se conhecendo, foi fazendo as próprias escolhas. Porque não tem uma regra para Mabel e para Cláudia. A Cláudia pode se encher de gengibre, a Mabel não pode. O Sim. pita explode e eu inflamo. Aham. É. Passa do meu Por isso que a ponto. gente está falando aqui que é muito importante que a gente não pode dar uma receita única para vocês. Não tem como. Vocês precisam olhar e falar, quando eu É. como isso, Não, você é acontece assim, isso. quem não tem o conhecimento precisa realmente passar por alguém, por um Sim, terapeuta ou um médico que seja terapeuta que queira, né, se beneficiar do Ayurveda, tem que passar por um profissional para poder fazer uma análise e realmente estar dentro de um propósito, daquilo que não vai te agravar mais do que ajudar, né? é. Então, é isso. Ela Eu queria. tomou gengibre com cominho. Se eu entrar no gengibre com cominho, eu não dá, para mim não Exato. dá. Então você, Entendeu? se Eu você até não, consumo, mas eu não é, posso nessa quantidade. então se você tiver sem fome, você precisa provocar a sua fome. Não fiquem sem comer, tá? Porque a vontade é de realmente falar, não quero fazer nada, eu não consigo fazer nada, e nós ainda tivemos sintomas. Eu tive sintomas relativamente leves, a Mabel teve sintomas passaram, assim, Leves, graças a Deus, leves. né? Meus sintomas foram muito leves dentro de um quadro de Covid. Graças a Deus Agora, foi assim. agora, isso é importante. O Ayurveda fala muito que as condições que você tá, você vai agravar o seu desequilíbrio ou a sua doença. Então, como bem falou a Mabel, eu estava vivendo um momento de estresse e ainda que não tivesse a situação do meu pai, a minha irmã, com uma criança pequena de 1 ano e meio, um de 6 anos e um de 18, para mim foi um negócio assim que eu falei, não pode acontecer nada. Não pode acontecer nada, pelo amor de Deus. E aí o que que acontece? Você tem que começar a cuidar da sua mente. Você tem que começar a se apegar em alguma coisa que te eleve a alma de fato. Então você tem que rezar, você tem que orar, você tem que ouvir Tá, coisas boas. Desliga a televisão de contemplar. situação de Covid. Eu não assistia nada. Eu não assistia jornal, eu não assistia quantas pessoas estavam com Covid, eu não ouvia nada. O que que eu fiz? Que daí cada um vai ter a sua receita, porque no fundo a gente sabe. Então, o que que eu fiz? Durante todo o período, o meu quarto era mantra 24 horas por dia. Eu ouvia mantra, não desligava. Eu deixava o computador ligado e o mantra girando 24 horas por dia. Aí eu acordava, que já é um pilar da saúde isso, né, Mabel? Que depois a gente vai falar em outra oportunidade. Eu fazia as minhas orações, eu pedia para Deus, eu agradecia por estar naquele momento e eu agradecia também por eu estar conseguindo ajudar a minha irmã, mesmo à distância, né? Agradecia pela minha mãe, que minha mãe virou um leão, sabe, mãe leoa? Mãe leoa, vocês que são mães, mãe leoa. Ela assim levantou, falei, mãe, depois de um período nós descobrimos que ela também estava com Covid. A minha mãe também testou positivo. Quando eu voltei para o hospital, falei, mãe, vamos lá para ver. Porque ela não teve sintoma nenhum, mas ficou
né? Fazia comida e suco e não sei o que e tal, e meu irmão levava, virou assim, uma logística louca aqui em casa. E aí, no último dia, ela começou assim, meio nariz e tal. Daí eu falei, mãe, eu vou ter que voltar no médico hoje, vamos comer, vamos embora, vamos ver isso aí e tal. E aí ela também tava com Covid, né? Só que eu falei pra ela que o Covid, pra ela, funciona. Ela é cafa, Mabel. Funcionou assim, ó. A bichinha levantou leoa, numa energia, não sentia nada, trabalhava o dia inteiro. Eu falava, mãe, descansa, né? Mandava WhatsApp pra ela, mãe, agora não quero ir dormir à tarde, fazia. Falei, gente, tem que estudar essa veinha, porque como é que Não tem que estudar nada, a gente já estudou isso. Então, já? é uma coisa que a gente conversou aqui nos bastidores, que não podia faltar, é sobre a diferença das constituições. Então, tem isso. A mãe dela é cafa. Eu também tenho muito de cafa. Meu predominante é pita, mas eu tenho muito de cafa. Então, eu tenho essa estabilidade, eu tenho essa força, né? E a Cláudia já tem pita, mas é muito mais vata, que é o dosha, que é mais frágil, que é mais suscetível ao desequilíbrio, às doenças, né? A maioria das doenças, assim, a maioria, muito Passa por mesmo, vaca. é Começa vata, ali. é de origem vata. Então, e o Kapha é o contrário disso. Kapha é terra e água, é estrutura, é força, é Força. estabilidade. Então, a É. mente consegue ficar. Então, na hora que o bicho pega, eu consigo pensar, pã, é isso. E aí vou. E eu não fico pirando, eu não fico. Então, eu simplesmente faço o que tem que ser feito. Depois é outra história, mas na hora eu faço, tem que ser feito. A gente Isso é muito desaba uma coisa depois, mas na hora de não. pita e cafa. É o cafa É. que tem aquela estabilidade, o pita que tem ação. Assim. Então, o estudar o Ayurveda traz esse autoconhecimento e a gente usa a favor. Ah, mas e o Vata? O Vata é criativo, o Vata tem leveza, ele tem outros atributos, mas nessa hora ele normalmente é o mais frágil. Tá. Mas ela não é só Vata, ela também é Pita. Então a Cláudia também teve ações, né? Ela é uma Vata, então ela para ela pesou o negócio, ficou muito sem energia, porque os vatas, eles trabalham como se fossem explosões de energia. Então tem um pique criativo, um pique de... Uhum. Mas aí aquilo... Aí, Exato. o vata funciona desse jeito. Então, ela drenava mais ainda. Se eu já fiquei sem energia, se eu percebi essa falta de energia, que dirá um vata. Então, essas diferenças fazem o conhecimento dos doshas e do funcionamento e dessa análise é muito importante para as escolhas nas estratégias a serem tomadas. Sim. Ah, o É tipo de muito diferente. alimentação. É importante a gente falar que não se pode tomar gelado, não é porque, por causa de... Não, porque a gente precisa aquecer o corpo, a gente precisa desse fogo digestivo que vai ficar debilitado. Então, a Cláudia, gente deixa eu precisa, te interromper para não perder esse momento. Então, a gente falou aqui anteriormente que determinadas especiarias, o gengibre para mim é pesado, para a Cláudia é ok e tal. Na dúvida, água quente. só, mais Ferve nada. a Tem água, limão, ferve joga. a água, deixa a água ferver. Essa água fervida, ela é transformada pelo fogo e ela fica mais leve. Assim como você pega um alimento, por exemplo, o arroz. Você vai pegar o arroz cru, ele é duro, é denso e não é fácil de digerir. Mas se você pega esse alimento que passou pelo fogo, ele já ficou mais fácil de digerir. Por quê? Porque ele foi incrementado pelo Agni. Então a água fervida e resfriada para ser consumida, ela é uma água mais fácil de ser digerida, por incrível que pareça. Então, na dúvida, não sei, não gosto de nenhuma especiaria, esse negócio está me dando náusea, não sei por que que eu não vou consumir isso, cada um, sou cada um. Consuma Água água mais. morna, que ela já vai fazer um efeito sobre o seu acne. Vários golinhos de água morna ao longo do dia já ajudam você a eliminar a ama e ativar o seu acne, né? Regular Outra o coisa acne. importante é que está dentro da nossa rotina já do Ayurveda e que a gente tem que usar muito nesse momento é a língua, tá? É... Eu até São tantos detalhes.
Eu tô rindo porque eu falei pra Mabel, faz o negócio aí, amiga, que não sei o que. Ela falou, ah, pelo amor de Deus, isso não vai rolar. Não Eu falei, faz. tem que Não fazer. fiz. Bom, é o seguinte, no Ayurveda, a gente tem o hábito, é um hábito, não é no Ayurveda, é pra vida, gente. Quem tá vendo essa live pela primeira vez, essa live não, isso sobre a primeira, essas rotinas pela primeira vez, já anota no caderninho aí, ó. De manhã, acorda, olha, se observa, senta na cama, veja o seu corpo, sente, não pega o celular de cara. Vê como é que você tá. Você tá mais, sua mão, olha a sua mão. Você tá mais ressecada, seu cabelo tá mais esquisito, você tá com dor em algum lugar? Se olha, tá? Aí faz as suas orações, né? Agradece pela Amanhã. vida. Agradece, agradece. Tô viva, respirei, tô maravilhosa. Vai pro banheiro, pega um raspador de língua. Quem não tiver, eu sempre falo isso e vou falar, falo para meus pacientes, vou falar aqui para vocês. Pega uma colher invertida, uma colher de casa que você vai usar só para isso, inverte a colher, põe a língua para fora e raspem a sua língua. Tira aquela saburra, que às vezes é muito, às vezes é pouco, mas Não limpa a machuca, língua. não machuca, Não não dói. machuca, Não não é é para com raspar força. ao ponto de machucar. Não, Não é não tem isso. força. O Não é limite é justamente a sua sensibilidade. tira aquilo ali antes de você escovar os dentes. Não é a mesma coisa. Já me perguntaram, ah, Cláudia, mas se eu escovar, fizer com escova de dente a mesma coisa? Não, não é. O que que acontece? Aquela saburra que fica na língua é o nosso corpo já mandando para fora coisas tóxicas que ele não quer, que ele Toxina. não precisa. Não precisa, ele não quer. Então, inteligência do nosso organismo, ele manda aquilo. Quando você não raspa a língua, você manda de volta e aquilo ali é a médio, longo prazo. Dependendo do seu estado, você vai estar contraindo desequilíbrios e doenças graves por causa daquela coisa que é tão facinho fazer. Então, raspa a língua. No Covid, a minha língua ficou muito branca, com muita toxina, muita saburra, sabe? Então eu olhava assim, eu falava, meu Deus, minha língua não é desse jeito. E você raspa, raspa, raspa. E você também não pode raspar o dia inteiro, não. É de manhã e, De manhã. sabe, no máximo à noite antes de você dormir. Mas é uma vez por dia já tá ok. Então eu raspava a língua, que já é uma prática nossa, e aí eu bocejava com água quente. E aí uma terapeuta que eu gosto muito, que confio muito, a ayurvédica também, com muita experiência. Ela falou para mim, falou, Claudinha, pega a água oxigenada 10 e boceja a boca, troca a sua escova de dente, isso é importante, troca a sua escova de dente e boceja a boca com a água oxigenada 10. Eu até brinquei com a Mabel, falei, Mabel, a gente fica parecendo um cachorro louco, porque espumava. E aquilo ali é toxina, então a gente limpava. Então, assim, para mim, foi uma coisa. É difícil falar isso, mas é como se você falasse assim: muitas, 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 muitas aspas, tá, gente? Que bom que aconteceu isso, porque você sai dos livros. Quando a gente atende um paciente, a gente sai do livro. Mas com você se sentir na pele, você sai dos livros e fala: caramba, é isso que eu tenho que fazer. É isso que eu tenho É, que me tem até. observar todo dia. Porque e eu quero só ressaltar um negócio muito, muito interessante. Eu acho que não sei se com você aconteceu, mas muita gente falava assim: mas você estuda Ayurveda, você dá tanta dica, você faz tanta coisa, e você pegou o Covid? Gente, o Covid, eu tenho até uma teoria meio louca, tá? Mas assim, não importa. A gente não sabe o que que é isso, a gente não sabe. Então, o Ayurveda é prevenção. E se eventualmente você pegar essa doença ou qualquer outra doença, você ter poder de reação, entendeu? Você ter resguardo, você ter um conhecimento que você fala assim: poxa vida, eu posso melhorar, porque eu cuidei de mim até agora. Falar uma coisa que minha mãe fala: se você tiver que morrer, a hora que você tiver que morrer, você vai morrer. Minha mãe fala muito isso. Na hora que chega a hora da gente, não tem essa. Então, eu não tinha medo de morrer. Eu tinha medo pela minha irmã, eu tinha medo do meu pai, porque meu pai estava aqui numa condição muito delicada, mas eu mesma não tinha medo de morrer assim. Não tinha, não me passou pela cabeça. Eu estava me estudando e pensando, preciso falar com a Mabel, com a Valéria, com a Juliana, com as meninas do Ayurveda, como que a gente pode ajudar essas pessoas que passam por isso? Por exemplo, aqui em casa, eu sou terapeuta ayurvédica, minha família não. Eu como ainda carne, como pouco, mas eu como, mas a minha família é carnívora.
Então, como que eu falo assim, gente, vocês podem fazer um chá de cominho para mim aí, com gengibre? Vocês podem pegar minha massala, por favor? Então, eu ficava pensando, Mabel, como que a gente pode ajudar essas pessoas a levar, igual a Mabel fez, ai, lá vou eu me emocionar de novo, mandou um monte de comida, eu não podia cozinhar, não podia chegar perto do fogão. E aí essa pessoa que vocês estão vendo aqui, que mora em Taubaté, me traz um caminhão de sopa, de pãozinho e de não sei o quê, pra gente. Porque a gente não podia fazer, assim, não tinha essa comida ayurvédica, era comida de amor, de mãe, óbvio. Mas eu vou falar, mãe, a senhora mistura isso com isso, que jeito? Então, como que a gente chega nessas pessoas, sabe? Então, você se vira, amiga. A gente vai ter que ter kit para essas pessoas, nós vamos ter que sair mandando Esse, isso para todo esse mundo. foi, esse foi o motivo dessa live, né? É a gente já começar a compartilhar essas dicas, né? Eu tenho muita vontade, já tem um movimento muito grande que vai abranger que em breve isso vai estar muito maior, porque tem muita gente que consegue, né, penetrar em lugares mais importantes assim do sistema, né? E para levar isso para escolas, para levar isso para os hospitais, porque são dicas, como você fala, assim, são preciosidades, que são pouco invasivas. Mas, Sim. Cláudio, a gente já está falando muito tempo e tem várias perguntas. Eu Vamos lá, lembro de algumas. vamos Acho que a lá. Andressa me perguntou sobre oleação. Então, Ah, importante. qual é a questão da oleação, Dê? A questão da oleação é acne. É óleo, óleo é pesado. Ele é super bem-vindo, porque se a gente está falando que a grava vata, o óleo é bem-vindo. Mas a gente precisa ter acne para digerir esse óleo que coloca na pele. Tá? Então é isso. Tem acne? Tá digerindo? Como é que eu sei? Mas será que eu tô digerindo bem ou Como é não? que eu Como é sei que que eu você estou sabe? digerindo? Está tendo fome? Está sentindo fome? Tá indo no Não está tendo banheiro? gases? Tá evacuando, né, regularmente? Então é isso. Seu sistema digestório do início ao fim está funcionando bem, mesmo que precariamente dentro do quadro do Covid, como eu falei, eu só estava comendo 2 vezes por dia, porque era quando me dava fome, mas eu tinha acne, eu tinha fome, eu comia com fome. Então, isso é importante. E aí, se eu tenho acne, eu posso sim fazer o uso do óleo. E sempre observando. Olhei a minha pele, olhei meu corpo, minha cabeça, para dar uma segurada no meu vata. Foi ótimo. No segundo dia, Pesou. fiquei meio enjoada, Para, fiquei na meio hora. pesada, embotada. Não digeri o óleo. Então, são essas as diferenças. Então, eu não posso olhar todo dia. E dia sim, dia não. Aí gente, a Ayurveda nada mais é do que observação. Então, você tem que aprender a enxergar. E como é que você tem essa sensibilidade de olhar para você? Silêncio. Medita. Presta atenção. Como a Cláudia falou, acordei. Ao invés de pular da cama, porque eu sou dessas. Pulo da cama e cato o celular. Então, Depois assim, vê o que que faz. Não, mas assim, é um hábito que a gente aprende que não tem que ter, que não pode ser assim, né? Então, eu era dessas, mas aí a gente vai lutando com esses hábitos que são prejudiciais. Então, levanta, respira. Não precisa de um tempo enorme. Ah, Não. mas eu não tenho tempo. Como não tenho tempo? Só abre o olho. Só abre o olho, não se mexe na cama. Abre o olho. Espera um Ai, pouco. Senhor, obrigada por mais um dia, sei lá o quê, Senhor, Buda, não sei quem, universo, sol. Não importa, não é uma questão de religião. É uma Não. questão de fé na vida. É uma questão de fé na vida. De gratidão Então você pela pega vida. e faz essa pequena oração, se, né, que você tenha hábito, ou enfim. E aí, só isso já te deu um minuto de silêncio. Aí você vai perceber, ai, tô com uma preguiça hoje. Nossa, hoje eu tô a 1000. Como é que eu tô? Então, se eu tô a 1000, o que que eu... Qual vai ser o meu dia mesmo? Porque eu tenho um dia programado. E aí eu tô a 1000 e vou encontrar aquele colega de trabalho que também é a 1000, que me deixa pirada. Então, deixa eu tomar um chá de camomila. Porque eu já Uhum. baixo a minha bola e ele não me tira do tom.
Ou o contrário, nossa, eu tenho um dia que é só reunião hoje. E eu tô lerda. Aí eu vou tomar um chá de maçã com canela, que vai Toma me um despertar. Vou alecrim. tomar um chá de alecrim. Eu vou alguma coisa que vai me acordar, que vai me trazer movimento, que vai me trazer energia. Então, a gente precisa. São pequenos exemplos que eu consigo dar aqui nessa live, que eu já nem sei quanto tempo tem isso, que a gente já falou pra Amiga, caramba. não jogaram nós fora ainda, vamos embora. Quanto E tempo? aí, é isso, sabe? Mas assim, nossa, eu vou ter uma tarde e noite mega cansativa. Então você pega a sua manhã e não vai dar faxina, e não vai arrumar a gaveta. Vai tomar um sol, vai lá pro quintal, vai dar uma caminhada leve, porque o dia já vai ser pesado. Então a gente É, tem que, a gente não tem que virar essa maquininha que tentaram fazer, que fizeram isso com a gente. Eu tenho que ser sim. produtiva. Trabalhar 14 horas é quase que um status de 18 horas trabalhando. Gente, eu sou the Eu best, não não dormi é? à noite, eu trabalhei ouvindo fone de Meu. ouvido. Ah, não, eu tenho que varar a noite estudando. Assim, o Façam quanto isso. Não... que você vai render de fato? Então, Uhum, a gente aprendeu a desacelerar. A gente aprende, sabe, a fazer as coisas com mais qualidade de vida, com mais sim. qualidade na saúde. Então, é através da observação. Então, sobre a oleação, é isso que eu tenho para falar. Observa, faz. Se tem sinais de ressecamento, porque o óleo, a oleação, vai te trazer untuosidade, vai te trazer hidratação. Então, observa se você precisa. Ah, eu já tenho a pele mega oleosa. Mas por que Curiosa. eu vou colocar mais óleo na pele? Não, pelo contrário, eu vou tirar. Eu vou tomar banho com farinha de grão de bico. É Vou isso. pegar grão de bico e vou pro banheiro, ó, tomando banho com farinha de grão de bico. E a minha pele vai ficar linda, esfoliada e controlando a minha oleosidade de forma natural. Então, a gente pega. Cláudia, vai ter que rolar uma outra live para a gente Vai, falar de vai. atributos. Porque quando você fala de atributos, farinha de grão de bico é seca. Se eu tenho oleosidade, eu vou chegar num equilíbrio quando eu coloco essa farinha de grão de bico, onde eu tenho excesso de óleo. Quando a gente cozinha grão de bico, escorre e deixa ali um pouquinho, ele não seca, resseca. Então, ele tem Tá. atributo seco, naturalmente. Assim como o óleo tem atributo oleoso, untuoso. Então, a gente faz o casamento de atributos opostos para buscar o equilíbrio. Mas isso é papo para Nós outra vamos live. fazer outras lives. Um curso, um Qual outra workshop, até pergunta aí, melhor. amiga? Vê se tem mais alguma É, pergunta aí. teve lá em cima uma, que eu não vou lembrar quem foi, que perguntou que chá seria o ideal para tomar no caso do Isso, Covid. chás e sucos. Vai lá. Tá. Então, assim, uma coisa legal é o suco morno, tá? Eu não sei se alguém aqui já viu, mas aqui no meu Instagram mesmo tem várias receitinhas ali de suco morno. Então, o pessoal toma assim, vou tomar suco verde, vai me dar mais energia e tal. Mais uma vez, gente, o foco é todo no Agni. Nós precisamos estar com a nossa fogueirinha ali acesa. Então, de manhã, ao invés de você tomar um suco com água fria, mesmo no ambiente, que é o que indica o Ayurveda, a gente não toma gelado, justamente para não apagar o nosso Agni, e vocês façam o suco com água morna, com água quente. Vocês vão se surpreender que é gostoso sim, e o bem-estar que vocês ficam depois de tomar esse suco morno, tá? Vai lá. Controvérsias. Agora, gente, vocês têm que ver eu e a Mabel no estudo de casa, o negócio é bom. Tiro, porrada e bomba. E aí o paciente Por sai quê? belezinho. Por que eu vou falar dessa questão do suco morno? O que acontece? Eu, Pita, não posso nem pensar num negócio desse. Não é uma questão se É eu vou gostar morno, ou não. Mabel, não é quente, é morno. Não, não posso pensar. Eu tomo chá, mas um suco morno eu não consigo pensar. Assim, eu já saí do gelado faz tempo, obviamente. Gelado, para mim, ficou para trás há muitos anos. Mas morno, um suco morno, eu não consigo. Não consigo. Tem Então, dias em que ótimo, nem o não chá toma. desce. Exatamente. Porque Não se toma. Se você está não conseguir, precisando de não toma. morno, esquece o suco. Se você não consegue tomar morno, esquece o suco. Mas, por exemplo, eu falei que eu tomava suco durante o Covid. E esse suco era em temperatura ambiente. Sim. Aí, Entendeu? Temperatura gelado não. ambiente.
Mas morno nem pensar. Eu lembrava do teu suco morno, mas não conseguia pensar nisso. Isso é legal, porque Mas olha isso só. tem a ver. Mas aí, lembra, Cláudia, eu tinha acne. Exatamente. Entendeu? Eu tinha acne, eu Você, tomava chá em jejum, eu colocava pimenta nesse suco, porque eu aquecia através da especiaria e não da sim. temperatura Aham. propriamente. Olha que legal. É um suco quente, só que através da É um suco especiaria. quente. Entendeu? Exatamente. Então, isso é muito legal vocês entenderem. E o mais importante de tudo é a auto-observação. A Mabel falou um Uhum. negócio da avaliação que todo mundo acha que a Ayurveda é a bianga. Vou fazer massagem, vou fazer. Não é. Você tem que ter o poder de digerir esse óleo. Você tem que ter o poder de você tomar um suco mono e você precisar. Então, experimenta e veja se aquilo funciona. O Ayurveda não existe uma receita igual para todo mundo. Um paciente que tem o mesmo desequilíbrio, a mesma doença, nós não vamos poder dar a mesma coisa, porque são pessoas diferentes, são pessoas que moram em lugares diferentes. Tudo vai influenciar. O meio que ela tá, como que ela tá vivendo, como que foi a infância. Então, tudo influencia no Ayurveda. O que, pra gente ainda estender muito, que eu nem sei. Faz uma hora, Mabel, que a gente está aqui. Então, assim, coisas que eu acho que vão servir para todo mundo, tá? Primeiro, cuidar da mente. Eu sei que é muito difícil. Agora eu posso falar, a Mabel pode falar, porque quando a gente não passa por uma experiência, a gente fala, eu posso imaginar o que você passou. Mas quando você passa por uma experiência, você fala, eu Uhum. sei, eu posso falar. Então hoje eu posso falar pela minha experiência e pelo estudo do Ayurveda, que a gente cuidar da mente, quando você pega e sente que o negócio é o Covid, não importa a situação que você tá, nós pegamos aqui uma vata e uma pita, uma estava mais tranquila, a outra estava no meio do olho do furacão. Então, para vocês verem, e era a mesma doença, o mesmo vírus, tá? Ele agiu de forma diferente. Então, eu precisei cuidar muito da minha mente. Eu precisava de mantra, eu precisava estar conectada com o divino, não importa quem, eu precisava estar conectada com algo maior, que rege a gente, que dá esse respiro, que respira em nós, né? Nós não respiramos Mas sozinhos, isso foi a algo mesma coisa respira que eu em nós. senti. Por isso eu fui para a praia. Eu sabia É, que eu precisava daquele lugar. aquilo. E eu tive a oportunidade. Não era algo que eu vou lá para o Rio de Janeiro, na região do Lago. Não é nada disso. Eu tinha Não. aqui, pertinho de Taubaté, essa natureza. E eu tenho essa conexão com o verde, com o mar e o Sim. sol. Eu precisava. Então, teve até a Sueli Madeira, minha amiga querida, falou sobre o sol desequilibra vata. É verdade, mas em certo ponto, porque o sol é Agni. E a gente precisa manter o Agni aceso. Então é Uhum, por isso sim. que na hora de pico eu não estava no sol. Mas quando ele abrandava, até porque não estava muito quente mesmo, eu estava no sol. Tem que Né? tomar E sol. realmente, Ô, exato. a Então gente, tem que tomar sol. ó, Você ia falar sobre o chá, aí eu te interrompi no suco, você pulou o chá. Fala sobre o chá que você tem para indicar. então, dentro desse raciocínio, que a nossa live é o raciocínio da Ayurveda, vocês precisam se perceber. Então, assim, para mim, Cláudia, que tem uma constituição vata mais predominante, eu preciso aquecer o meu Agni. Então, eu tomava o chá para não perder a fome, porque a minha tendência, o vata tem isso. A gente pode ficar horas sem comer e não vai perceber, não vai sentir fome. Ficar horas. Posso comer uma vez por dia e falar, ok, entendeu? Mas no momento desse, você não pode fazer isso. Então, eu tomava o chá de cominho com gengibre. O gengibre me dá azia, me aumenta não sei o quê. Vai no cominho, vai na erva doce, vai no camomila, Coentro. mas no coentro, no chá de coentro, né? As bolinhas ali Semente de de coentro. Não gosto de coentro. A semente não tem o a mesmo sabor. semente não tem E tem. gosto. Então, É. tem ali no nosso Instagram também tem a infusãozinha, o chazinho de semente de coentro. Então, os chás, mantenha o acne aquecido, tá? Comidas leves, como a Mabel falou, o arroz, que é doce, também nós não vamos entrar nessa questão, mas Não, mas arroz é doce, não a nutre, né? batata, a Então, essa cenoura. questão do arroz, eu acho que vale a pena a gente dar uma falada. Porque
dentro do Ayurveda, a gente tem uma comida chamada, uma receita, que na verdade são sopas, gradação de sopas terapêuticas. E um deles é o khichdi. O khichdi, então, nada mais é do que aquela canja de galinha que a avó fazia. Então, você come carne? Então escolhe uma carne magra, um peito de frango, por exemplo, faz uma canja. Lembra que a avó falava, estava doente? É canja. Canja, E pro Ayurveda a gente faz isso só com arroz, arroz com lentilha, com legumes. Vai dependendo do acne da pessoa, você prepara sem a carne, né? Mas não que o Ayurveda seja vegetariano, porque não é. Mas pela qualidade da carne, enfim, por uma série de questões. Mas conversando com uma das nossas mestras, ela falou isso. Ela falou, coloque peito de frango no khichdi. Então cozinha arroz com peito de frango e a lentilha, se for o caso, para quem digere bem a lentilha, para a gente ter esse aporte nutritivo, né? Durante esse período. Vata, então, ele não consegue comer muito. Eu tô com fome, eu como um prato de fome. Mas os vatas não conseguem comer esse pratão. Então é melhor que eles comam mais vezes, né? Se der fome, come pouco. Aí se der fome dali a algumas horas, come de novo. Come todas as vezes que sentir fome de verdade, né? Isso aí é uma diferença também da pita faminta. Um feijãozinho legal, ó, até pegando a questão aqui da Gisele, lá do Paraná. Ela tá falando, depois do Covid, fiquei mais fraca. Tem algo para ajudar nisso, Gi? A gente fica mesmo mais fraco. A memória dá uma... Eu até brinquei com a Mabel, acho que esse vírus, ele dá uma ruidinha, assim, nos nossos neurônios, porque ele fica mais lento. Você quer fazer... A gente fica sem energia, fica lenta. Porque você tá sem energia. Então, assim, um feijãozinho que a gente consome muito no Ayurveda, e é legal vocês irem atrás e conhecer, é o feijão moyashi, tá? Então, ele é um feijão que ajuda muito na reconstituição das células, ele tem uma nutrição muito, muito, muito boa. É muito rico em proteína. Ele não deixa a gente com gases, ele não pesa, ele é muito digestivo. Então, assim, à noite, faz uma sopinha com feijão moyashi, tem lentilha de feijão moyashi, tem hambúrguer de lentilha, tem um monte de receitinha com feijão moyashi, tá? Então, procura aí na sua cidade, Gi, se você acha o feijão moyashi, experimenta ele e faça uso dele também. Mas complementando... Mas complementando... Pode ir. Gente, é isso. A nossa guerra aqui, amistosa, mas é guerra. Mas complementando o que ela está te falando, sobre você ficou muito fraca. Então, pode ser hidratação que está faltando. Então, capricha na hidratação. E pode ser um déficit de vitamina. Então, eu tive a orientação de uma nutricionista, terapeuta Ayurveda, que ela me recomendou a suplementação de algumas vitaminas por um mês. Ela falou, não precisa de ser mais do que um mês. Tem muita gente aí emendando e suplementando direto. Ela falou, você tem uma excelente alimentação, não precisa. Só um mês para dar um start nessa volta do corpo à normalidade. Então, você procure uma nutricionista ou uma nutróloga ou uma terapeuta que vai poder... também. A gente não suplementa com vitamina. Não, procure um profissional que, se você quiser fazer a suplementação de vitamina, procure alguém que possa te passar isso. Pode ser uma nutricionista e pode ser... Porque assim, gente, é isso que a gente está falando. Não dá para eu falar assim, então, aí ela passou para mim vitamina A, B, C, D. Entendeu? Porque é para mim, ela me conhece. E agora, para você, eu não sei se vai ser a mesma e que dosagem vai ser. Então ela falou, tá tomando sol? Eu falei, muito. Aí eu falei, fui até para Ubatuba fazer meu isolamento lá. Ela falou, ótimo. Porque se não tivesse tomando sol, precisa também suplementar a vitamina D. Então, assim, é para cada um, entendeu? Eu não precisei da vitamina D porque eu tô, olha a pessoa corada. Tudo bem que tem uma luz aqui na minha cara, mas assim... Graças a Deus, eu tenho essa oportunidade, eu tenho um quintal, né? E eu tenho tempo, minha agenda é flexível, enfim, uma outra questão. Então, eu te recomendo, para você sair desse estado aí, procurar uma nutricionista ou uma nutróloga, não sei quem,
da sua confiança para te recomendar essa suplementação. Isso. A Rita entrou aqui também. A Cris Brigadeira Iraída entrou. Oi, Ira, tudo bem com você? Que bom. Gente, ó, a gente tá com 1h15 aqui. Uma das coisas é a gente não exagerar nas redes, no computador, no celular. Isso, então, ó, Principal. principal. E quando você tá isolada, você fala, agora eu vou colocar todas as minhas redes sociais em dia. Não, não façam isso. Não façam isso, porque não dá. Usem esse momento para você se auto-observar, para você se cuidar, para você elevar o momento das suas orações, para você reavaliar muitas questões aí que pode estar te trazendo doenças ou desequilíbrios. Então, até isso, o Covid, se tem alguma coisa de bom, é que você pode fazer essa parada e você faça com consciência de que você pode sair disso melhor, tá? Então, o que a gente precisava falar para vocês é assim, é assustador receber esse diagnóstico. A gente está mexendo com um desconhecido. Graças a Deus aí as vacinas estão indo. Existem aí prós e contras das vacinas. Nós não vamos entrar nessa questão. Nós tomamos a vacina. Eu esqueci de falar isso. Eu tinha tomado a primeira dose 15 dias antes. 15 dias antes. Então, assim, tem gente... E se cuidar nesse sentido também, que a pessoa fala, eu tomei a vacina, então agora eu tô liberada. Não tá. Eu conheço pessoas que tomaram as 2 doses. Eu conheço gente que faleceu, tomado já as 2 doses. Então, nós realmente estamos lidando com algo muito desconhecido. Então, se a gente não conhecer um pouquinho o nosso corpo, até para chegar para o médico, ou para o terapeuta, ou para o nutricionista e falar, é isso, a gente não vai estar se ajudando, porque você não pode delegar a sua saúde inteira, a sua vida na mão de uma pessoa. Você tem que saber lá e saber o que você vai falar para ela, aonde que E você falou uma coisa bem interessante que aconteceu comigo também, de rever as coisas. Então, como eu fiquei lá isolada, sem nada para fazer, só um livrinho lá para ler, e olhe lá, eu acabei pensando em muitas coisas, sabe? E uma delas era reduzir realmente meu trabalho. Eu tenho essa tendência a ser um workaholic e eu adoro servir. Então a pessoa fala, e você faz uma comidinha para mim? Faço. Você faz pão? Faço. Você faz sei lá o que? Faço. Eu vou fazendo, porque eu gosto. Eu sou dinâmica, eu tenho esse pique, eu vou fazendo. Só que quando eu vejo, eu tô exausta, eu tenho que descansar. Isso aí é uma coisa que eu já tenho olhado muito para isso, sabe? Ao longo desses últimos... Na verdade, desde que começou essa história de Covid, a pandemia, eu percebi, na verdade, quando eu fui obrigada a parar, né? Todo mundo foi obrigado a parar. Eu percebi o quanto eu estava exausta. Senhorita era, né? O quanto eu gostei de ficar parada, obrigada. Falei, gente, que delícia! Aí eu precisava, e eu nem sabia que eu precisava disso, de tanto que a minha vida era muito louca, de tanto trabalho. E aí eu já dei, obrigada, um pé no freio. Mas aí a rotina vai voltando. E mesmo que eu não tivesse trabalho, eu inventava. Eu vou bordar, vou fazer máquina, vou costurar, vou sei lá o quê, vou estudar 3 cursos juntos. Por que a gente não consegue eu vou inventando. Isso é uma questão. Eu faço... A hora que o negócio acalma, eu começo alguma coisa para correr. E aí, no Covid, eu percebi uma coisa. Eu falei, eu tenho que dar foco na minha vida. Qual é o meu caminho? Não, é o consultório. Não é fazer pão, não é fazer comida, porque demanda muito tempo e eu tenho, né, tô sempre estudando e aí eu acabo tendo que me dividir muito. Eu falei, nossa, mas eu nem pretendo fazer tanto pão, eu nem pretendo fazer tanta comida para poder realmente me dar um retorno financeiro. O que eu tô fazendo comigo? Então, eu até resolvi parar de fazer preparar esses alimentos. Eu prefiro me dedicar mesmo ao consultório, que esse é o meu caminho, ponto. A gente encontra, né, Mabel? Dá esse encontra. Onde você serve melhor no mundo, né? Onde você dá o seu melhor, onde você consegue dar.
E aí, é isso, né? Alguém está falando aqui, a respiração está sendo importante para você se recuperar? Muito! Sim, sim, Tanto assim que uma das sequelas do Covid você vai tratar com fisioterapia respiratória. sim. É, Então, a é. respiração consciente te ajuda a respirar melhor, efetivamente, oxigenar seu corpo melhor, o que reduz a oxidação do teu corpo, reduz o estresse que oxida o teu corpo. A respiração traz uma estabilidade para a mente, porque também oxigena seu cérebro. Então Tamara, você consegue ter mais calma, mais controle, mais autocontrole, mais discernimento. Você consegue, é incrível. Começa a fazer as respirações, os pranayamas, respirações simples. Não precisa ser complexo. Você começa de onde você está e do jeito que está. Ah, eu não tenho um instrutor para isso. Vai na internet, faz uma busca, interage. Tem dúvida? Pode interagir com a gente. Pode buscar a Mabel, pode buscar a Cláudia, que a gente está aqui é para isso, para orientar mesmo. Eu tenho um grupo no Telegram que eu fico compartilhando receita, historinha, minhas vivências. Abro espaço para as pessoas também fazerem isso, porque é muito importante. Então, eu compartilho do jeito que eu consigo, que dá. E é dessa podem fazer maneira que eu quero perguntas. dar foco, é nisso que eu quero colocar a minha intenção e a minha força, né? Então, eu estou fazendo também vários cursos, então eu preciso de descansar a minha mente e preciso ter tempo me dedicar àquilo que de fato é mais importante para mim nesse momento. E esse pensamento, essa força de decisão, porque eu fico assim, gente, mas eu gosto tanto de fazer pão, mas é que me dá tanto trabalho, mas eu gosto tanto de fazer pão. E eu falo, poxa, faz pão para você. Faz pão para sua Para casa, as Matheus. amigas, eu acho que tem que fazer. Para as amigas, não é só para você, Para não. Para vontade as fazendo pão para amigas, para os você, colegas. sabe? Porque assim, precisa dar foco. E isso veio no Covid. Esse tempo que eu fiquei isolada serviu para eu ter força da decisão e desapegar disso que eu adoro fazer. Mas esse momento não é o momento. E não é Eu para me acho. recuperar do Covid, é para eu dar foco naquilo que realmente eu vou colocar minha intenção de trabalho, que é no servir, é na cura, nas terapias, que é o que eu amo de paixão fazer. Então, E é importante, é Mabel, isso. pegando esse gancho seu, que é uma das coisas que a gente é realmente abençoada, da gente passar pelo Covid, sair dele bem, todos, né? Aí ainda fica reverberando por um tempo é, sequelas, eu falo mini sequelas, mas que você vê. Eu, por exemplo, eu sinto muita a minha vista, eu achei que não tá legal ainda, que foi uma sequela eu acredito, do Covid, e algumas outras coisas assim, nada grave, mas que você fala, pô, eu não tinha isso Sim, aqui, né? Então você, eu não sei por quanto tempo ainda, mas a gente fica nessa autoobservação e buscando esse raciocínio ayurvédico para você encaixar de novo. Então a gente tem sim. que ter Tanto para a nossa paciência, própria cura e muita administração, paciência, como para muita poder paciência. compartilhar, como a gente está fazendo É, aqui, né? muita paciência com o seu corpo. Não, eu saí do Covid, então agora eu já posso. Pá. Não, gente, vai devagar. A gente não sabe o que. A batalha é muito grande lá dentro, sem sombra de dúvidas, com qualquer vírus, mas esse a gente está vendo que é maior. Então, assim, voltem devagar, não voltem para academia com tudo, não saiam fazendo corrida com tudo. Ah, eu já estou bem, já tomei a vacina. Não. Respeita esse momento, respeita essa chance divina que a gente teve de voltar e não ter grandes sequelas e tá tudo bem. Então, aproveita esse momento. Eu acho que os grandes X dessa live aqui foi compartilhar. Vou terminar aqui, Mabel, e daí você encerra. Se alguém tiver mais alguma pergunta também, fiquem à vontade, tá? É por causa do tempo mesmo. Mas o grande objetivo dessa live foi a gente mostrar. Terapeuta fica doente também, viu, gente? Olha só que interessante. A gente fica doente também. A gente tem problemas, a gente tem desequilíbrios. Então, às vezes, a gente precisa se retirar para a gente não cuidar de vocês com esse desequilíbrio, que é uma prática da Ayurveda. Se você não está bem, você não pode cuidar. Então, a gente tem esses momentos também. É,
se cuidem no sentido de respeitar o seu tempo, o seu corpo, quem pode fazer, mesmo no trabalho, mesmo no trabalho. Chega pro seu chefe e fala, olha, me desculpa, eu não sei se aconteceu isso com alguém aqui, mas eu não tenho condições. De repente, é o que a Mabel tá falando, tá abrindo uma porta diferente para você. Não tenha medo de se cuidar, não tenha medo de se olhar e falar, agora eu não quero nem trabalhar com isso mais, tá? Então, usem esse momento desse problema, né, para você olhar para você com mais carinho, tá? Nem tudo é bom para todo mundo o tempo todo. Então, assim, coma o que te fazem bem, o que te faz bem, mas coma consciente, sabe? Não se entupa, eu vou morrer de qualquer jeito, então eu vou comer feijoada à noite, pizza de madrugada fria, sabe? Honra mais a vida, dá mais, sabe? Retribui tudo que você tem, que isso vale muito, vale muito. Só quem passou por momentos graves, o nosso nem foi grave. Eu não posso falar que o nosso foi grave, mas quem conseguiu sair de uma intubação, você não sentir que você consegue respirar, você não sentiu o cheiro. Nossa, rapidinho, a minha mãe fazendo comida lá, e eu falava assim, nossa, mãe não vai começar o almoço hoje? Eu tô começando a ficar com fome. E de repente ela tava com um prato aqui. Foi o dia que eu me toquei que eu tava sem olfato. Eu falei, nossa, eu não tô sentindo cheiro. Agora lascou. E aí, só de você não sentir um dos seus, como é que Sentido. fala? Dos seus Sentido. sentidos, é de uma agressividade tão grande. Fala, cadê o meu olfato? Por que eu não tô sentindo? Então a gente tem que honrar muito, muito, Não, muito. é muito impactante. Essa é a palavra, é muito impactante. Quem me Impactante. conhece como professora, sabe que eu utilizo muito da experiência, das minhas experiências para exemplificar. Porque a teoria, ela é maravilhosa, mas ela é uma base. Porque na hora de aplicar, ela vai ser aplicada caso a caso. Então a gente precisa ter um olhar muito ampliado, né? Com muito discernimento na hora de você avaliar uma pessoa. Porque cada um é um. O que é bom para um é bom para outro e etc. E quanto a consumir, não é só o consumo de comida, né? Não, A são comida é a muitos. nossa base, a base da nossa saúde. Mas é todo o conteúdo que a gente consome, sabe? O que eu estou assistindo está me fazendo bem? O que eu estou ouvindo está me fazendo bem? As minhas relações estão me fazendo bem? Porque a gente está aqui para ser feliz, para ser saudável e ser feliz. O nosso corpo luta o tempo todo para fazer a gente ficar saudável, né? Eu li um livro do Osho que uma vez me marcou muito essa frase. Ele falou: o corpo humano é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que ele consegue transformar sorvete em sangue. Ou seja, mesmo aquela pessoa que não come nada, nada nutritivo, nada de... Né? Tem pessoas que não comem nada que tem, assim, qualidade, né? Só comida Nutricional. chique. E o corpo vai lá e dá um jeito de transformar aquilo em energia, em tecidos, em vida. Então, o nosso corpo está o tempo todo lutando para Por ser nós. saudável e ser feliz, né? E a gente fica se sabotando. Então, é ter essa consciência. Não precisa virar um ser de outro planeta, absolutamente nada sociável. Como a Cláudia falou, ela come carne, eu gosto de tomar uma cervejinha, e a cerveja gelada, então. Tem o Agni. Tá, isso vai ao longo do tempo. Se eu fizer um uso constante, vai me prejudicar sim. Mas se eu fizer um uso moderado, eu dou um jeito, eu gero um equilíbrio ali, né? Então é tudo com consciência, mas essa consciência vem da autoobservação. É de você se conhecer, né? Hoje dá para tomar uma cervejinha? Hoje você vai tomar sua cervejinha e eu vou tomar meu chazinho. Isso. Hoje, então, assim, é esse bom senso, sabe? É bom senso, é sabedoria, gente. A gente vai passando na linha do tempo, para não chamar de envelhecendo, a gente vai caminhando na linha do tempo e todas as nossas experiências corroboram para que a gente ganhe sabedoria. Sabedoria. Então, um corpo jovem dá conta de um monte de hambúrguer. O corpo da cinquentona aqui não dá. Não dá. Não dá.
Entende? Então, assim, eu tenho que ter sabedoria. Eu quero ficar comendo hambúrguer e tomando Tempo, é antiácido, bom tempo. ou eu vou me deliciar com uma sopinha de abóbora com gengibre. É minha É. escolha. Né? Então, são essas escolhas que a gente tem que fazer com muita sabedoria e amorosidade. Amorosidade. Isso. Então, tem Sim. uma pergunta no meu primeiro curso de Ayurveda, e essa pergunta mudou a minha relação com a Abel, a comida. bateria tá acabando. Vai falando aí, se eu sumir a minha Bora lá. bateria. Deixa eu ver se eu consigo carregar aqui, peraí. Minha bateria E não é a essa minha pergunta, física. e essa pergunta foi a seguinte: o que é o seu corpo para você? Aí eu, naquela época, tipo, começando o meu curso, é um templo sagrado que abriga o seu espírito. Então, você está aqui por algum propósito divino. E você só vai cumprir esse propósito se você tiver um corpo saudável. Porque sem um corpo saudável, o seu espírito não vai fazer nada. Ele vai ficar aprisionado num corpo doente. Nossa, isso gerou um impacto para mim tão grandioso. Falei, uau, nossa, né? E eu sou tão conectada com o divino, eu sou uma pessoa tão espiritualizada, de tanta fé, que isso fez muita diferença, sabe? Das escolhas dali para frente. Foi quando eu me apaixonei. Ali eu me apaixonei. Eu falei, gente, isso faz todo sentido. E aí, esse respeito ao veículo da minha alma, do meu espírito, né? Que está aqui para cumprir não sei o quê, mas estou aqui. E aí eu acho que eu praticando coisas boas, buscando bons caminhos, boas pessoas, boas companhias. Eu tô no meu propósito, a coisa está acontecendo. Estamos Então, tentando, estamos é tentando. isso, galera. Eu vou encerrar Ó, meu falatório por aqui, porque a pessoa fala até amanhã de Ayurveda. a gente ama, a gente ama. Deixa eu fazer aqui uma Hoje, última pergunta aqui. é, Após tomar a vacina, tenho tido dores fortes de cabeça quando faço exercícios pesados. Será que a vacina pode ter causado? Pode ter certeza que sim, querida. Por quê? Essa é uma reação que as pessoas estão tendo, né? Porque o que é a vacina se não uma infecção controlada por esse vírus, né? Você injetaram esse vírus em você, você teve o contato com ele de alguma forma. Então, ele teve uma ação sobre o seu corpo. Eu, por exemplo, tomei a vacina, senti dor na cervical, aí passou a dor na cervical, veio uma dor na perna, que parecia uma crise de ciático. Mas só que dali a metade do dia passou. Então, foram reações muito breves da vacina. Meu filho tomou a vacina ontem, tá que o braço nem mexe. Tá sentindo o braço dormente, tá sentindo muita dor de cabeça. Ele teve uma reação fortíssima. A AstraZeneca está causando essas coisas. Então, é aquilo que a gente falou, não sei se você ouviu desde o começo. Se o corpo está com essa dor toda, quando você faz exercício físico, não para, faz exercício físico. para. Vai cuidar dessa dor, vai descansar, porque o seu corpo está passando por um micro processo dessa virose, que para você causou um estrago maior do que em mim. Porque cada um é a sua reação. Então, você vai cuidar disso. Então, dor é um sintoma muito de vata. Dor de cabeça é bem complexo, pode ter pita também, pode ser da alimentação. Então, alimentação leve, quentinha, descanso, uma mente equilibrada, respira, Mais oxigena seu leve. corpo. Vai fazendo essas medidas, Mudancinhas. nessas medidas que nós fomos falando aqui ao longo da live, que você com certeza vai se beneficiar. Depois você volta para o seu exercício físico. Esse é o meu conselho para você, Faça mesmo leve. sem te conhecer, tá? E aí, a Gisele, que está perguntando lá do Paraná. E aí, Gi, é isso que a gente está falando, sabe? Da autoobservação. E para muitas pessoas que tiveram Covid, vai falar, em uma semana eu estava bem, em um mês eu estava bem. Eu conheço pessoas que tiveram a perda do olfato e ficaram 6 meses sem olfato. Então, Foi uma assim, surpresa para mim o meu voltar tão rápido. não Foi muito, tem. muito surpresa. Então, a gente tem que, assim, voltou ao normal? A gente ainda não sabe o que é esse normal. Então, aproveita esse momento para você olhar para você com mais carinho. Não para de fazer, mas volta devagar. Faça igual a Mabel estava falando, indicou lá no começo.
tô voltando agora, conversa com o seu treinador, tô sentindo dor, dor não é legal, então diminui a carga, vai diminuindo e depois você vai aumentando, tá bom? É a nossa maior dica aí para isso, porque pode ser, sim, como a Babel falou. Pessoal, Gente, eu nós não sei estamos se a ficou, 1 hora e meia eu não sei se ficou alguma pergunta conversando. perdida aí, não foi a intenção era, mas aí Não a coisa vai foi. rolando. Qualquer coisa Pode pode entrar em mandar, contato nos grupos ou por direct, que a pode gente vai mandar. estar aqui para dar esse suporte. Essa é a nossa intenção, é Isso, compartilhar e dar o suporte para vocês a partir da nossa experiência, não só como isso. terapeuta, mas como terapeutas que passaram pelo Covid. Covid, é isso aí. A Mabel tem um grupo do Telegram. Aí vocês entram lá no Instagram dela, vocês podem participar do grupo dela, gratuito, tem um monte de coisa bacana Tem o para link ver. na bio do meu Instagram. Tem o link na bio. Eu também tenho meu grupo do Telegram, que eu também faço a mesma coisa ali com a Mabel. E aí a gente vai liberando informações para vocês à medida que a gente pode e com responsabilidade de terapeutas e tudo mais. Então vocês podem entrar, podem convidar, pode participar. A única coisa que a gente não aceita é briga de futebol, religião, bandeiras nenhumas. A nossa única bandeira levantada lá é do amor, do Ayurveda e da saúde para todos, tá bom? Fora isso, vocês estão totalmente liberadas para ser super bem-vindas para entrar no nosso grupo. As duas estão lá no link da bio, tá? Eu quero agradecer muito, muito a Mabel, de coração, por tudo que ela faz por nós, por esse conhecimento maravilhoso que ela compartilha sempre com a gente. É uma pessoa iluminada, vocês viram, né? E, Para! fica quieta, que agora sou eu. A gente é assim, né? E aí, a gente é iluminada, querida, amada, todo mundo gosta muito. Esse trovão aí que ela é assim na vida mesmo, com os alunos, com as colegas, com as amigas, com todo mundo. Quero agradecer todo mundo que veio participar. Essa live vai ficar gravada, eu vou deixar gravadinho aqui para vocês compartilharem. E quem tiver dúvida, quem quiser compartilhar a experiência, inclusive do Covid, fiquem à vontade, que a gente puder ajudar. Nós estamos aqui para isso, tá bom? Então, ó, Certeza. da minha parte, namastê para todo mundo. Orem, rezem, agradeçam, vivam feliz, como a Mabel falou. Não sejam refém desse sistema que fez que a gente trabalhasse 24 horas por dia, ficasse disputando quem trabalha mais. Seja refém da sua felicidade. Vai atrás dela, respeite, caminhe em direção a ela, que a gente vai dar tudo certo. É um processo difícil, é dolorido sim, mas a gente consegue chegar lá, tá bom? Opa! Um beijo, Mabelzita. Palavras finais aí para você. Beijo. Beijo, querida. Vivam todos a sua verdade. Essa é a grande sacada da nossa caminhada terrena. Vivam a sua verdade. Um beijo Namastê. para todo mundo. Obrigado, obrigado, obrigado de coração por todo mundo que está Obrigada aqui, tá mesmo. bom? Beijo, gente. Até mais. Vai ter mais live. Vou sair.